Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses. Colossenses capítulo 1. O apóstolo Paulo fez uma introdução, identificou-se, depois ele fez uma adoração de ações de graças, pelo que acontecia na vida dos crentes de Colossos. Aí ele ora, ele faz uma oração. Do 9 até o 12, ele está orando. Vamos de novo ler, do 9 até o 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ó querido Pai, Tu que nos fizeste idôneos, por Tua graça, dá-nos o privilégio de ouvir o Teu Espírito falar aos nossos corações. Glorifica a Cristo, no nome dEle que nós oramos. Amém. Como é que Deus nos faz idôneos? Como é que Deus nos faz capacitados para a herança dos santos? Vimos isso aqui domingo passado, que esta idoneidade é pela filiação. Só é herdeiro quem é filho. A filiação é através de Jesus Cristo. Como é que Deus nos faz filhos dele? Ele primeiro tem que desfazer o velho processo das trevas, o império das trevas, na obra de Cristo. E depois ele vai nos introduzir no reino do Filho do seu amor, como filhos. Como filhos, nós somos herdeiros. Romanos capítulo 8. Nós temos aqui a corrente de ouro da obra da graça, capítulo 8, 29 a 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui nós temos exatamente como é que o processo acontece. Antes que houvesse qualquer coisa, Deus já nos conheceu. Aos que de antemão conheceu. A presciência de Deus. Ele também predestinou para serem conformes à imagem
do seu filho. O projeto é fazer filhos conformes à imagem do Filho. Como é que começa a oração que Jesus nos ensinou? Pai. Pai. O Deus do Novo Testamento é Pai. O que Jesus veio fazer aqui na terra foi uma família. Mas essa família passa por Ele. Ele diz exatamente, Ele é o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro gerado. E Ele foi gerado 2 vezes. Ele foi gerado no ventre de Maria. Estou falando a geração ao mundo. Porque se você for pensar, Jesus tem 3 gerações. O Concílio de Nicéia, em 325, apresentou esta expressão: gerado, não criado. Ele é o unigênito do Pai, da mesma essência do Pai. Isso causou uma grande discussão no passado, por causa de um iota, porque a palavra tem homoiousion ou homoousion. Homoi significa da substância semelhante e homo, substância igual. Foi uma discussão grande. E no Concílio de Calcedônia, 451, foi definitivamente colocado que Jesus Cristo era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, ele é o primogênito, ele é o unigênito do Pai, que se tornou o primogênito da criação, que se tornou o primogênito da família de José, e que se tornou o primogênito dentre os mortos. Aqui nós temos que verificar que houve 2 momentos de gerações importantes. Foi quando ele se encolheu, ele se esvaziou, ele se tornou um espermatozoide dentro de um óvulo. O Deus Criador agora estava dentro do espectro da criação. Esse esvaziamento mostra o grande amor que Ele tem para conosco, que é nos libertar do império das trevas. O que foi o império das trevas? É essa tendência à grandeza, à arrogância. O verso 14, 13 mesmo, de 1 Coríntios 1, 13. Que até ali a oração. Agora, quando chega aqui, Paulo entra no conteúdo da carta. Acaso Cristo está dividido? Não, Colossenses. Fui eu que errei. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele está ligando ao Pai. Ele nos libertou. Nos libertou de quê? Do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra império, imperador,
imperator, comandante. Era uma palavra usada no início do Império Romano para o chefe supremo das forças armadas, para o general que comandava. É uma ideia de dominador. Este império das trevas, ele começa lá no Gênesis 1:2. Vamos para Gênesis 1:2. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O verso 1 de Gênesis 1, ele fala da criação. Muitos estudiosos da Bíblia creem que o verso 2 é o início do império das trevas. O verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. E aí, nas nossas traduções, diz assim: e a terra se tornou sem forma e vazia. Não, e a terra era sem forma e vazia, diz as nossas traduções. Existem alguns estudiosos que acham que essa palavra, e a terra era sem forma e vazia, o vav, que é uma letra hebraica, que precede aí a palavra, significa uma expressão, e a terra se tornou sem forma e vazia. Porque Deus não criou a terra para ser um caos, como diz o livro de Isaías, para não ser habitada. O que dá a ideia que houve uma grande revolução no plano espiritual e houve uma queda, o cataclisma das trevas. Deus é luz, portanto não podia ter trevas. Estas trevas aí seria a grande queda luciferiana. Nós não vamos aqui entrar em pormenores, mas que existe algumas coisas, até mesmo nos fósseis, você estudando a questão da raça, da evolução, alguma coisa escura. Mas o fato principal das trevas é a teomania, é o orgulho, é a soberba. Vocês percebem que o que o pecado faz? Gênesis 3, 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Qual foi o veneno que foi introduzido na nossa raça? Que veneno é este? Como Deus sereis. O que caracteriza o ser humano? É uma tendência de notabilização, de importância, de reconhecimento, de grandeza, de orgulho. Nós estamos presos num império das trevas, em cima de nós mesmos. O império da grandeza. No livro de Isaías, no capítulo 14, o profeta fala de uma atitude interessante aqui, do verso 12 ao verso 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu,
Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Este é a tendência luciferiana. Eu serei como Deus. Isto aqui é a proposta daquele que quer subir até o trono de Deus, ser como Deus, jogar também no coração do homem. Ezequiel capítulo 28, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. O que os gnósticos ensinavam? E o que esta carta está combatendo? É a teomania e a evolução de entes até chegar a Deus lá em cima. Deus ficou muito distante, então o homem tem que se divinizar para poder evoluir com o Deus que está dentro de você. O que a Madame Blavatsky ensina na teosofia? O que Benjamin Creme ensina no He-Man? É a teomania. O He-Man tem a força quando ele se liga ao castelo de Grayskull. Quando ele se volta para a feiticeira, feitiçaria não é do diabo. Feitiçaria é da carne, é fruto da carne. Ela tem toda uma obra diabólica por trás, mas ela é o fruto da carne, ou seja, é a teomanização do homem. É o homem se colocando numa posição de Deus, de clarevidência, de telepatia, de hiperestesia, de forças cósmicas. E ele se torna bem grandão. Eu tenho a força, eu tenho o poder, eu me basto. Grande parte daquilo que nós chamamos de dons do Espírito Santo não é do Espírito Santo. Como é que você sabe? Porque ele não glorifica a Deus, mas aquele que usa. E quando a pessoa não recebe o referendo, a apreciação, o reconhecimento, ela fica amargurada, ressentida. Ela fica brava dentro de si. Porque não é Deus que está no comando da coisa, é o próprio ego. Tirar do império das trevas, remover deste império, deste poder dominador, é uma obra do Pai, através de Cristo, para nos trazer para o reino do Filho do seu amor. Filho é uma relação de dependência, de comunhão. Filho. Eu sei que muitos pais são tiranos, são impostores, mas a relação é uma relação de filiação
de companheirismo, de comunhão. Então, o grande projeto de Deus é através de Jesus Cristo. Então, Paulo vai entrar aqui para combater aquela heresia incipiente que depois se tornou no segundo século muito forte. Esta posição de que você tem um Deus dentro de você, uma luz divina, uma fagulha que precisa crescer. E isso faz o indivíduo grande, com uma sensação de onipotência, com uma sensação de autossuficiência. Eu me basto. E Jesus Cristo é o esvaziador disto. Ele que era o Todo-Poderoso, desceu na goela do aperto da encarnação, viveu 33 anos aqui na dependência do Pai. Não faço o que eu quero, mas aquilo que Ele quer é que eu faço. Pai, eu até gostaria de não passar por este cálice, mas não é o que eu quero, é o que Tu queres. Para quê? Para nos tirar deste império. A palavra aqui que é usada, quando ele diz, Ele nos libertou do império das trevas e transportou. A ideia do transportar é que Ele nos capturou deste império das trevas. O nosso tempo é tempo de trevas. Nós vivemos num mundo de trevas. Não é a Idade Média que era chamada de Era das Trevas, e na verdade nem foi tantas trevas assim. Trevas é fora de Deus. Isso aí foi, essa ideia dada das trevas, foi dada pelo racionalismo. Mas as trevas significa o homem cego. A vinda de Jesus Cristo a este mundo foi para dar luz aos cegos. Quem é que é cego? É quem não enxerga o que a obra de Deus é na nossa vida. Em Lucas 22, 53, Jesus diariamente no templo esteve pregando. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus estava falando de a vossa hora e o poder das trevas como sendo um momento onde todo o inferno iria investir para a sua morte. Só que o poder das trevas iria se autodestruir na morte de Jesus. O John Owen, que é um escritor inglês, ele escreveu um livro chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. E é interessante o título do livro do Owen, porque quando a morte matou Cristo, Cristo matou a morte. O poder das trevas está baseado no poder da morte. Eu gosto muito da expressão do padre Godinho, quando ele, no dia que Kennedy morreu, ele foi fazer um discurso na Câmara dos Deputados, em Brasília, e ele começa dizendo assim: vis aute sunt incipientia moris, ilaute virgem in pace, tenebrae facite sunt. Eu, de tanto ouvir o disco, aprendi a frase latina. Aos olhos dos insensatos, ele parece ter morrido, mas ele está em paz. As trevas, a morte são as trevas. Morte é trevas, império das trevas, o império da arrogância. Jesus veio para libertar este império das trevas com a ressurreição, com a vida, com a luz.
O inferno fez tudo pensando, eu vou acabar com ele. Só que foi tiro pela culatra. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo realizou aquilo que nós consideramos a obra mais extraordinária. Eu considero que este versículo, e nós vamos ler o 31, o 32 e o 33 de João 12, que aqui é o mapa da mina. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Este príncipe, a palavra que parece aí traduzido por príncipe é argon. E tem uma ideia de poderoso comandante. E ele está dizendo aqui, olha, chegou o momento de ser julgado o mundo. E o seu príncipe, e agora o seu príncipe, o seu comandante será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Como foi que ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor? Ele nos capturou. Nós estávamos, cada um andando pelo seu caminho, mas aqueles a quem Deus conheceu, Ele predestinou, e a quem predestinou, a esses também chamou, e a quem chamou, a esses também justificou. Aí Deus, na sua infinita graça, em Cristo Jesus, fez uma obra de transporte das trevas, da arrogância, da soberba, da presunção, me ajudem, do orgulho, da inveja, dessa atitude humana, dominada pela teomania, pela onipotência, pela autossuficiência, pela autoestima, tão estimada nos dias atuais, por toda esta coisa de grandeza. Aí Jesus vai lá e nos atrai. Atrai a quem? A Ele. Por um grande amor, o imã do amor. O amor de Cristo nos constrange nesse aspecto. Ele pega a humanidade soberba, arrogante, que se torna mais arrogante quanto mais espiritual ela se acha. Porque não existe nada mais estúpido do que um espiritual que se acha espiritual. Aquela soberba, eu sou melhor do que você. Ele pega e nos chupa para Ele, e nos atrai para Ele, por um poder que Paulo chama o poder da salvação da cruz. Alguém outro dia disse: Glênio, para de pregar sobre esta cruz, porque todos nós já sabemos, você não sabe nada. Mentecapto. Eu e você somos pessoas absurdamente ignorantes desse poder. O poder que nos coloca nele, para quê? Para esvaziar a nossa presunção de grandeza, de querer ser melhor do que os outros. Como é que é aquela história? Eu sou sensacional, eu sou um estouro, eu sou fenomenal, eu sou feliz porque sou bonito. É um negócio assim, sou eu, o espelho meu, o narciso de cada um de nós.
o meu gasto de manhã, tempo fazendo as minhas penugens, e penteando o cabelo, e ajeitando, para não dar uma má impressão ao público, porque eu tenho uma imagem. Ô bicho besta, preocupado, e lá dentro de mim, mexeu com minha honra, tem aquela sensação, e Deus diz, não, eu preciso transportar para um reino, onde você vai ser aceito, sem nenhuma CPMI, onde você vai ter uma libertação, quanto pior, melhor. No reino da graça, ele vai atrair os mais grandes pecadores, nem são os maiores. A obra de Deus nos colocar em Cristo e nos fazer parceiros daquela morte. Para quê? Para nos libertarmos. Do sentimento de vanglória. Aquele sentimento que está dentro da gente, às vezes eu luto com ele. Quantas vezes eu vejo ele batendo na minha porta? Deus nos atraiu em Cristo, nos fez morrer em Cristo. Quando foi que Jesus Cristo nasceu outra vez? Ele nasceu a primeira vez da Virgem Maria. Não foi no dia 25 de dezembro, não, mas isso aí foi uma invenção. Mas foi a primeira vez que ele nasceu. E quando foi que ele nasceu a segunda vez? Atos, capítulo 13, versículo 33 e 34. Como Deus a cumpriu plenamente, a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus Cristo, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Então, lá na cruz, na manjedoura estava uma criancinha. Quando os anjos vieram dar a notícia aos pastores, eles disseram: eu estou trazendo uma notícia, um evangelho de grande alegria para todo o povo. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, Cristo Senhor. Mas esse Salvador morreu. Ele caminhou, foi para a cruz. Lá na cruz ele morreu. Mas lá na cruz ele fez uma outra coisa. O que foi que ele fez? Por favor, hoje nós temos que prestar bem atenção nesse ponto aqui. O que ele fez lá? Nos atraiu a si. Atraiu quantos? Todos. Não vamos discutir todos aqui, todos. Quem são esses todos? Aqui cabe ao Espírito Santo dizer quem está nesse todos, no seu coração. Todos. Eu sei que o que é de todos é meu. Se ele atraiu a todos, ou seja, aquela morte era a morte de todos, uma morte compartilhada. Sempre eu gosto de dizer isso para aqueles que têm um pouco de dificuldade. Quando Ayrton Senna ganhava, quem gosta de ver corrida, quando Ayrton Senna ganhava aquelas corridas, a bandeira brasileira era hasteada, o hino do Brasil era cantado, a vitória dele passava a ser a vitória de todos aqueles que gostavam, vibravam. Era do brasileiro.
A morte de Jesus Cristo é uma morte compartilhada que envolve. Quando ele morreu, ele estava transportando de um império de trevas, de arrogância, para um reino de realeza, não de imposição, para participar de uma família, membro da família do rei. Pastor Gerson hoje falou aqui de manhã, ele fez uma oração e disse: somos membros da família real, perfeitamente. Somos príncipes, princesas, filhos do rei. Saiu daquele império de arrogância para o reino do amor. Você sabe que quem odeia anda nas trevas. Onde é que está esse texto, gente? João 2, 1 João 2, 9. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. E você sabe que o assassino não é quem mata, é quem odeia. Não precisa matar, basta odiar. É assassino, está nas trevas. Então precisa sair desse império desgraçado, escravocrata, que mantém as pessoas subjugadas, mal-humoradas, irritadas, para um reino. O reino de quê? O reino do Filho do seu amor, onde nós somos aceitos, onde Ele remove a culpa, o medo, retira isto, atraiu-nos, fez participantes, e na morte dele nós fomos parceiros, para quê? Na ressurreição, quando ele foi feito Filho de Deus. Hoje eu te gerei, nós fôssemos gerados conformes à imagem do seu Filho, com esta natureza capaz, ainda que finita na carne, ainda que sujeita a pecados, mas com outra perspectiva. Houve uma reviravolta. Olha o que diz 1 João capítulo 3, verso 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Oh, coisa boa! Você é o quê? Eu sou filho de Deus. Mas todo mundo não é filho de Deus? Não. Não. Como que não é? Não. Todo mundo é criatura de Deus. Ele criou. Assim diz a Escritura. Filho de Deus é aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus. Saiu de um império, passou por um reino. Quem fez isso? O Pai. Para quê? Porque Ele quer ter uma família com um bocado de filho. Que filhos são esses? Conformes à imagem do seu filho, que traga o DNA do seu filho, a genética do seu filho. Qual é a genética do Filho de Deus? Amar, porque Deus é amor. Andar na luz, porque Deus é luz. Ser espiritual, porque Deus é espírito. Então o nascimento de Deus é um nascimento espiritual, para que nós amemos e andemos na luz.
na clareza. Aí ninguém precisa se esconder atrás das árvores dos jardins, nem usar tangas. Pode vir com cara descoberta, diante do trono da graça de Deus. Ele tem um projeto extraordinário de nos fazer libertos. E a carta de Paulo aos Colossenses vai exatamente elaborar toda esta obra na primazia de Cristo. A partir do versículo 14, ele vai dizer que tudo que Deus tem para nós, Ele tem em Cristo. Se você tem em Cristo, você tem tudo. O pastor Humberto nos fez lembrar de um homem que como é que se chama essas pessoas que gostam de colecionar quadros? Pastor Gerson, que é especialista nessas coisas, coleciona quadros, não é? Hein? Esses pictóricos, eles colecionam. Ele tem muitos quadros de muito valor. E tinha um filho que era medíocre pintor. Aliás, não é isto. Um amigo pintou o filho dele, um soldado pintou o retrato do filho dele. Era um pintor medíocre. O rapaz foi para a guerra, morreu lá na guerra, e o outro era amigo e pintou o quadro dele. E levou para o pai. E o pai, então... Bom, o filho que morreu, o único filho, ele ficou numa felicidade com aquele quadro e pôs uma grande honra no meio de Rembrandt e de Renoir e de quadros de Van Gogh e lererê, estava o quadro do filho. E o homem morreu. E ele deixou um testamento, e no testamento, o primeiro quadro aceleluado era o do filho. E estava lá a turma toda querendo os quadros do camarada. Todo mundo. Aí o leiloeiro chegou, bateu... Vamos aqui. Primeiro quadro aceleluado é esse aqui. Quanto dá? Todo mundo olhou para aquele quadro. Ninguém... Vamos passar logo. E o leiloeiro insistindo, ninguém queria dar nada. Lá tinha um motorista, um amigo da família, que conhecia o rapaz, aí o cara resolveu, deu 50 libras. Quem dá mais? Quem dá mais? Vendido. Leilão encerrado. Como assim? Nós estamos aqui e disse, não, aqui ele deixou o seguinte, quem comprar o quadro do retrato do filho, tem tudo. Oh meu Deus! Você sabe onde é que você foi feito herdeiro? Em Cristo Jesus. Quem tem o filho, é herdeiro de toda a riqueza de Deus. Que nós não damos valor ao filho, que o pai dá todo o valor ao filho, mas nós achamos, foi para a cruz, morreu naquela cruz, ficou vitupério, vergonha, mas gente, aquela vergonha dele é para esvaziar a nossa arrogância que não nos deixa ser felizes, a nossa soberba é que impede que nós possamos viver mais frugalmente, viver mais celebrativamente, não sei nem se tem essa palavra, celebrativo, tá? Quem é o professor de português me ajuda, celebrativamente, não tem não, minha mulher já disse que não tem.
Mas vamos celebrar por isso aqui. É uma vida de celebração, uma vida de... Por quê? Porque o Filho, Deus colocou tudo que nós precisamos nele. É combater aquela ideia, eu tenho que subir os aions, eu tenho que subir as escadas, eu tenho que subir. Vocês sabem por que dentro da Igreja Católica existem os anjos, os santos, para ajudar, porque significa, dentro daquela concepção gnóstica, que Deus estava muito alto e não podia ser atingido, então a gente tinha que ter alguns intermediários. Eu vou a São... Agora, no mês de junho, temos aí uma série de santos, Santo Antônio, São João Batista, São Pedro, e eles vão ajudar a gente chegar mais perto. Mas não, meu querido, Jesus desceu até embaixo. Se fez nada, para no seu nada nos dar tudo, e nos fazer entrar diante da casa do Pai, sem arrogância, sem cabeça levantada, mas aceitos por Ele através do Pai. Eu vou terminar com uma historinha que o pastor Abuchaim costumava contar, que o Daniel, filho do Abraham Lincoln, acho que era Daniel, era um menino que ficava lá na Casa Branca, um rapazinho, um garotinho. Havia um homem que queria falar muito com Abraham Lincoln, mas a turma do protocolo, das guardas, não deixava o homem entrar. E ele tentava, barrava, ele queria falar com Abraham Lincoln, não conseguia. E ele começou a olhar para o garotinho e fazer amizade com o garoto. E o Daniel começou a chamar ele de meu amigo. Meu amigo. Aí um dia o Daniel, ele chegou pro Daniel e disse: Daniel, eu gostaria tanto de falar com o seu pai, eu tinha uma coisa para falar com ele. Ele disse: vamos lá agora. Ele disse: mas os guardas não deixam. Disse: deixa, me dá aqui. Pegou na mão do homem. Aqui eu sou o garoto e o pastor Thomas é o... Aí chegou lá, papai, esse aqui é meu amigo, ele quer falar com você, você pode atender? Aí disse que Abraham Lincoln olhou para ele e disse assim: Daniel, como eu não poderia atender um amigo seu? Se ele é seu amigo, eu vou atender. Gente, se você puder dizer assim: Jesus, o Senhor veio tirar onde? O Senhor veio me tirar do império de trevas, de cegueira, de ignorância, de preconceito, de mentiras. E o Senhor quer me colocar onde? No reino do meu Pai, no reino do meu amor, no reino da aceitação, da minha graça. E Ele nos pega e diz assim: ó, aqui, ó, papai, esse aqui é meu amigo. Quem é ele? Papai, esse é um bandido, mas ele é meu amigo, eu já fiz a coisa por ele, eu já morri a morte dele, eu já ressuscitei para que ele seja aceito. Aí papai diz assim: olha, se você o fez seu amigo, ele é meu amigo também. O reino de Deus é a passagem que nós ganhamos através de Cristo. Isso é maravilhoso. Eu não sei, o meu coração está batendo forte, porque eu sou tão fraco, eu não consigo ter uma vida alta, elevada. Às vezes eu quero, mas eu digo: Senhor, Tu me aceitaste em Cristo Jesus, e o Senhor que começou a boa obra, o Senhor vai acabar. Eu sei que o Senhor não vai me deixar aí. Só para terminar, vamos ler Efésios 5:8. Dê até o 10. Pois outrora erais trevas,
Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Olha que coisa gostosa, né? Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. O Senhor nos atraiu, o Senhor nos fez parceiros daquela morte, e Ele agora nos fez passar para o reino do Filho do seu amor, que é fruto de toda bondade, a bondade de Deus. Você sabe que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. De toda justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. De toda a verdade em Jesus. E aí nós podemos ser agradáveis ao Senhor nele. Agora entramos, se Deus permitir que eu retorne, nós vamos entrar nesta subida maravilhosa da carta. É que nós vamos entrar na carta. Eu não sei quanto tempo nós gastamos até este ponto. Não sei quantos foram os estudos, mas é agora que nós vamos entrar na carta. E por sinal, vai ser muito mais rápido. Porque o tesouro aí, agora nós vamos usufruir dele. Até o capítulo 3 é muito, o fim do capítulo 3 é tudo que Deus tem para nós. E o 4 é mais a questão dos resultados. Espero que os meus amados tenham uma semana de graça, de conhecimento, saber que tem uma herança, tem um tesouro, você pode viver na excelência desse tesouro em Cristo, usufruindo desta primazia, desta filiação. E o Senhor nos conceda a graça de viver para a sua glória. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.